Você está no canal Escola da Comunicação e aqui a gente aborda detalhes da comunicação na intenção de que você possa estar na sua melhor versão. Hoje, expressão facial na comunicação. Que importante, né? A gente está falando só sobre forma de comunicação nessa série. E expressão facial dita muito mais de nós do que a gente pode imaginar. Expressão facial, quando eu falo alguma coisa, pode ser muito mais fraco no verbo, daquilo que eu falo, do que a minha expressão. Se eu faço isso, ou se eu faço isso, ou se eu faço... São expressões que me conectam ao outro. E aqui nós estamos falando de expressão mais extrema, mas uma expressão simples, uma expressão facial simples que possa mostrar que eu estou conectada, que eu estou com o outro, do tipo... Ou quando eu falo, que a minha expressão seja coerente com aquilo que eu quero dizer. Se eu quiser dizer para o outro, que bonita a sua roupa, e se eu falar, que bonita a sua roupa, eu falo a mesma coisa e a minha expressão facial, somada a outras características da comunicação, dizem outra. O caminhão acabou de entrar querendo fazer parte da comunicação e a gente aceita tudo aqui. Voltando nas características da expressão, minha expressão não podia mentir para vocês que eu estava incomodada agora com algum barulho externo, mas enfim, faz parte da vida da gente. A vida é cheia de barulhos, não é mesmo? O quanto a minha expressão dita de mim. Eu tenho feito um trabalho eu faço bastante trabalho individual em grupos e eu tenho feito um trabalho com um empresário que ele tem um conteúdo profundo, mas o tempo todo na comunicação, quando ele vai falar e ele vai expor aquilo que ele tem a dizer, ele coloca, bom, Ana, aqui eu direciono de tal maneira, aqui eu direciono de tal maneira e eu digo, ah, que interessante, e pra cá? Pra cá é assim. Ele não pega muito a palavra e além de não pegar muito a palavra, a expressão dele não me diz muita coisa. Olha que interessante. Quando a gente fala de expressão facial, eu sempre gosto de ir lá e pensar no tímido. Timidez não é um problema, é uma característica. A questão é quando a timidez ela define o comunicador. O comunicador fica distante, pode parecer em alguns momentos até arrogante, e não é. Mas ele não quer entrar na comunicação, ele não quer fazer esse bate-bola da comunicação. E a impressão que o outro tem é que ele está colocando o outro de escanteio. Mas no fim o que ele quer é só ficar na dele, com medo de se arriscar. A gente pode, mas se a gente não corre risco, a gente tem que entender que o problema não é o mundo que não nos aceita, é a gente que não está levando a comunicação como ela poderia chegar. Muitas vezes ajustando detalhes de como a gente recebe ou presta atenção no outro, do olhar direcionado para o outro, traz para a gente uma condição imensa de se sentir inserido na comunicação. Olha que interessante. Então a expressão facial, o tempo todo ela fala de mim. Qual a expressão facial que eu tenho quando eu escuto o outro? Qual a expressão facial que eu tenho quando eu falo para o outro? Mas se eu prestar atenção nisso, eu não vou conseguir me comunicar. Concordo inteiramente com você. Então, do mesmo jeito que a gente não aprende a nadar lendo um livro de natação, a gente precisa entrar na piscina, a gente precisa tomar caldo, a gente também pode treinar antes do campeonato, antes da competição. A gente pode treinar expressão facial no dia a dia, com colegas de trabalho, treinar expressão facial com pessoas da família, da casa e correr pequenos riscos. Mostrar mais interatividade, mostrar o quanto a gente está realmente intencionado a receber o outro na comunicação. Se eu quero ser acolhido na comunicação, a premissa é que eu tenho que acolher. E muitas vezes as minhas expressões não estão falando isso. Então a gente quer muito do outro, mas às vezes nós não estamos manifestando esse querer. Se eu quero ser bom em algo, eu tenho que treinar esse algo. Treine a sua expressão. Antes disso, conheça a sua expressão. Pratique. Mostre mais interesse. Não tenha medo de correr esse risco. Se você achar que não foi legal, para. Mas pratique. Crie essa oportunidade. As expressões, elas falam mais alto. Elas dizem mais que 1000 palavras, muitas vezes. Qual é a sua expressão facial? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre mais algumas características da forma da comunicação. E é uma forma que para mim é essencial e que na nossa cultura é
excepcionalmente importante. O olhar, como eu olho para o outro na comunicação. Segue a Escola da Comunicação. A gente quer muita gente aqui se comunicando, pedindo, curtindo, e a gente espera levar até você um conteúdo que é muito importante para nós. A Escola da Comunicação está esperando você se inscrever aí e curtir a gente. Obrigada!